Shalom, shalom. Bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash Diz. Hoje nós iremos iniciar o segundo volume, referente ao segundo livro da Torá, o livro de Shemot, livro de Êxodo. Parashá número 1 também leva o nome de Shemot. Eu sou Esther e você está aqui para ouvir esta Parashá do Midrash. Seja muito bem-vindo, vamos iniciar a nossa leitura. Hashem testa o povo judeu no Egito. Você se lembra que Yaakov viajou junto com sua família para o Egito, onde Yosef era governador. Mesmo depois da morte de Yosef, seus irmãos e os filhos e netos deles não deixaram o Egito. Eles permaneceram ali por muitos anos mais. Bnei Israel ficou no Egito por 210 anos. Eles esperaram pelo mensageiro especial de Hashem, porque Yosef lhes ordenara não sair do Egito, até que Hashem lhes enviasse o seu mensageiro para tirá-los de lá. O plano de Hashem era para que os judeus ficassem no Egito por um longo tempo. Dessa forma, ele cumpriu as suas palavras a Abraham. Seus filhos serão estrangeiros numa terra que não é deles. Eles tornar-se-ão escravos e sofrerão ali por muitos anos. Hashem tinha várias razões para que os judeus ficassem no Egito por um longo tempo. Uma delas era testar os judeus de diversas formas. Eles permaneciam tzadikim e continuariam a servir a Hashem, mesmo estando entre os seus vizinhos egípcios que adoravam ídolos? E os homens judeus se casariam com as mulheres egípcias e as mulheres judias com os homens egípcios, ou os judeus se recusariam a casar com não-judeus? E os judeus falariam Lashon HaKodesh, o hebraico, entre si, e dariam nomes judaicos aos seus filhos, ou começariam a falar egípcio e dariam nomes egípcios às suas crianças? E quando Hashem mais tarde enviasse Moshe para libertar os judeus, concordariam em ir com ele para Eretz Israel, ou prefeririam permanecer no Egito, por se sentirem em casa ali? Hashem testou Bnei Israel de todas as formas. Os judeus que não passaram nestes testes morreram no Egito. Somente aqueles que mereceram receber a Torá foram libertados do Egito. O Midrash explica uma razão por que Hashem exilou Bnei Israel para o Egito. Nosso patriarca Yaakov teve 4 esposas. 2 delas, Bilá e Zilpá, eram servas das outras 2, Rachel e Leia. Quando Yaakov se casou com Bilá e Zilpá, ele as libertou, de forma que elas não seriam mais escravas. No entanto, os filhos de Leia costumavam menosprezar os filhos de Bilá e Zilpá. Eles zombavam deles. Vocês são filhos de servas. Hashem disse: Eu trarei todos os filhos de Yaakov para uma terra estranha, o Egito. Os egípcios odiarão os judeus e os escravizarão, enquanto todos os judeus serão iguais e serão amáveis um com os outros. E assim foi. Uma vez que os egípcios desprezavam todos os judeus se uniram e estabeleceram uma forte amizade entre si. Quando eles saíram do Egito, todos os judeus se sentiram como irmãos. Ninguém achava que era melhor que o outro porque descendia de Rachel ou Leia e não de Bilá ou Zilpá. Como Bnei Israel suportou o teste do exílio egípcio? Os descendentes de Yaakov, Bnei Israel, não ficaram bem entre os egípcios depois que Yosef e os seus irmãos morreram. Enquanto Yosef estava vivo e governava sobre toda a terra, ele ordenou a Bnei Israel: permaneçam no distrito de Goshen, longe dos egípcios. Yosef sabia que isso evitaria que os judeus se misturassem
e aos egípcios e servissem a ídolos como estes faziam. Quando Yosef morreu, seus irmãos continuaram a advertir seus filhos e netos: fiquem longe de não-judeus. Do contrário, vocês aprenderão de seu comportamento perverso. Mas depois que todos os irmãos de Yosef faleceram, restou somente a tribo de Levi para alertar os judeus contra se misturarem com os egípcios. Muitos judeus se mudaram de Goshen, estabelecendo-se em outras partes do Egito, e eles logo aprenderam a se curvar para o principal deus do Egito, a ovelha, e para outros deuses egípcios em forma de animal. Muitos judeus começaram a adorar ídolos, como seus vizinhos egípcios. Apesar disso, nenhum homem judeu jamais se casara com uma moça não judia, e nenhuma moça judia jamais permitirá que um egípcio se case com ela. Os judeus não falavam a língua egípcia entre si, eles falavam somente o Lashon HaKodesh, o hebraico, e não deram nomes egípcios a nenhum de seus filhos. Hashem ainda não estava satisfeito com os judeus. Ele queria que todo o povo continuasse a servir somente a ele. Quando os judeus escolheram se misturar com os egípcios e agir como eles, Hashem fez os egípcios odiarem os judeus. Ele queria que os judeus compreendessem que precisavam fazer teshuvá e que precisavam parar de servir aos ídolos egípcios. Os egípcios ficaram insatisfeitos com as inúmeras crianças judias. Hashem prometeu a Avraham que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas. Hashem começou a cumprir a sua promessa ao aumentar a família de Yaakov. Havia somente 70 pessoas na família de Yaakov, quando eles chegaram ao Egito. Mas logo eles eram centenas, e então milhares, e depois centenas de milhares de judeus, e então milhões de judeus. Como isto aconteceu? Hashem realizou um milagre, e as mães judias davam à luz, não apenas a um bebê de cada vez, mas você pode imaginar? A 6 bebês por vez. Logo havia famílias judias com 50 ou 60 filhos, e em outras famílias eram 50 ou 60 meninos, mas a mesma quantidade de meninas. Pense no barulho, na agitação e no divertimento que todas as crianças tinham com tantos irmãos e irmãs. Mas você acha que os egípcios gostavam disso? De jeito nenhum. Há muitas crianças judias por todos os lugares, eles diziam, cada vez mais e mais zangados. Eles procuravam por uma oportunidade para machucar e destruir essas crianças. O faraó obriga os judeus a se tornarem seus escravos. O faraó naquela época era um homem terrível. Ele decidiu agir perversamente com o povo judeu. Ele resolveu esquecer que um dos judeus, Yosef, certa vez havia salvado todo o Egito da fome ao recolher comida para alimentar os egípcios e que havia governado o Egito por 80 anos. O faraó disse aos seus conselheiros: temos que pensar em um plano para evitar que os judeus tenham mais filhos. Se suas famílias continuarem aumentando da forma como acontece agora, haverá mais judeus que egípcios, e os judeus poderão se unir aos nossos inimigos e dominar o nosso país inteiro. O faraó e seus ministros bolaram um plano maldoso. Eles escravizariam todos os judeus e os fariam trabalhar dia e noite. Eles separariam cada pai de sua família e os enfraqueceriam tanto que em pouco tempo nasceriam cada vez menos crianças. Mas como o faraó transformaria os judeus em escravos? Ele e seus ministros pensaram em um truque perverso. Eles fizeram um anúncio. O rei faraó está construindo novos edifícios de armazéns para estocar grãos. Ele precisa de muitos e muitos trabalhadores para construí-los.
Ele esperava que cada bom cidadão se oferecera e ajude. Todos os trabalhadores serão pagos. Os egípcios disseram a Bene Israel: o que vocês, os judeus, estão fazendo para ajudar o nosso país? Vocês devem vir e participar também. E assim os judeus vieram e começaram a ajudar na construção de novos armazéns para o faraó. Para encorajar as pessoas a participarem, o próprio faraó apareceu no local da construção no primeiro dia, segurando uma pá. Logo se espalhou a notícia de que o rei pessoalmente ajudou no trabalho de construção. Assim, mais e mais pessoas se ofereceram para participar, entre elas os homens judeus, com exceção dos homens da tribo de Levi. Os oficiais do faraó se aproximaram dos homens de Levi e lhes perguntaram: vocês não vão ajudar também na construção? Mas eles se recusaram, firmemente. Eles responderam: nós somos os rabinos do povo judeu. Temos que estudar e ensinar a eles. Não temos tempo para nenhum outro tipo de trabalho. Quando os oficiais do faraó ouviram, eles deixaram os homens de Levi. No começo, o faraó pagava aos trabalhadores judeus. Mas depois de um tempo, ele cessou o pagamento. Quando os judeus reclamaram, os supervisores do faraó lhe disseram: o rei ordenou que todo judeu deve continuar a construir mesmo sem pagamento. Alguns judeus não vieram mais trabalhar, mas os supervisores tinham os nomes e endereços de cada um. Cada judeu que se ausentava era comunicado aos policiais do faraó, que o traziam para o trabalho à força. Os supervisores do faraó eram capatazes cruéis e impiedosos. Eles forçavam os judeus a trabalhar rápido e sem descanso. Se um judeu ficava mais vagaroso devido ao cansaço, eles o golpeavam com um chicote e forçavam a voltar ao trabalho imediatamente. O faraó também designou policiais entre os judeus, e eles tinham que fazer com que cada um dos judeus trabalhassem o mais arduamente. Aos policiais judeus era ordenado que batessem em todo judeu que estivesse lento em seu trabalho, mas eles se recusavam a golpear os seus irmãos judeus. Quando os supervisores egípcios viam que um policial judeu se apiedava de seu companheiro e permitia que este trabalhasse mais devagar, eles batiam no próprio policial. Mas os policiais judeus aceitavam as chicotadas em vez de golpear os seus irmãos. Hashem mais tarde recompensou estes heróicos policiais judeus. Eles os nomeou Tzenequim, anciãos do povo judeu. Ele os nomeou Zequenim, anciãos do povo judeu. O faraó dá permissão aos egípcios para escravizarem qualquer judeu. O faraó esperava escutar que Bene Israel estava tendo cada vez menos filhos. Mas para o seu desapontamento ele foi informado que o número de crianças judias estava aumentando. Os judeus não estão trabalhando o bastante, disse o faraó. Este é o problema. Assim o faraó fez um novo anúncio. Qualquer egípcio pode pegar judeus para trabalharem para ele em sua casa ou em seus campos. Os egípcios ficaram muito satisfeitos com essa nova ordem, porque eles agora poderiam ter tantos escravos quanto desejassem para fazer os seus trabalhos. Um egípcio chegaria para um judeu e lhe ordenaria: eu preciso que as pedras do meu campo sejam retiradas, ou eu preciso que um jardim seja plantado, venha comigo. E o pobre e exausto judeu tinha que trabalhar para o egípcio à noite, depois de ter trabalhado para o faraó o dia todo. Mas mesmo assim, a esperança do faraó de que haveria menos crianças judias não se concretizou. As famílias judias continuavam a crescer. Assim o faraó fez um outro decreto perverso. No começo, os oficiais do faraó deram aos judeus os tijolos
para a construção. Agora o faraó ordenara que os próprios judeus fizessem os tijolos. Eles tinham que recolher todo o material necessário para fazer os tijolos, exceto a palha que o faraó fornecia. Esta nova atribulação tornou o trabalho muito mais pesado para os pobres escravos judeus. Mas ainda assim, os planos do faraó falharam. As famílias judias cresciam cada vez mais e mais. Quando o faraó viu isso, ele pensou em um novo plano, mais terrível ainda. De agora em diante, ele cuidará para que todos os meninos judeus recém-nascidos fossem secretamente mortos. O faraó ordena às parteiras judias que matem secretamente todos os meninos judeus que nascerem. O faraó mandou trazer ao seu palácio as 2 mulheres judias que ajudavam as mães judias a terem seus bebês. Elas se chamavam Shifra e Puá. O faraó lhes ordenou: Shifra e Puá, cuidem para que mais nenhum menino judeu nasça com vida. Quando vocês forem chamadas à casa de uma mulher judia para ajudá-la no parto, e vocês virem que é um menino que está nascendo, sufoquem-no e digam à mãe: sentimos muito em lhe dizer, mas o seu bebê nasce morto. O faraó pensou: logo não haverá mais meninos judeus, porque o faraó ordenou que somente os meninos fossem mortos. Ele poderia muito bem ter ordenado que as meninas também fossem mortas. Mas os seus sábios feiticeiros lhe alertaram: nós vemos nas estrelas, Vossa Majestade, que está prestes a nascer um pequeno menino que libertará todos os escravos judeus e os tirará do Egito. Assim o faraó decidiu que todos os meninos judeus recém-nascidos fossem mortos, pois ele esperava que o futuro líder estivesse entre eles. Não ocorreu ao faraó que as 2 parteiras, Shifra e Puá, se atreveriam a desobedecer às suas ordens. Afinal, todo mundo no Egito sabia muito bem quem desobedecesse às ordens do poderoso faraó seria morto. Mas Shifra e Puá decidiram ignorar a ordem do faraó, porque elas eram tzidkaniot, mulheres justas. Elas disseram: preferimos morrer a matar crianças judias. Hasve Shalom. Quando o faraó escutou que nenhum menino judeu havia nascido morto, ele ficou furioso e mandou chamar novamente Shifra e Puá. Aos gritos ele perguntou: por que vocês deixaram os meninos judeus vivos? Shifra e Puá responderam: não é nossa culpa, Vossa Majestade. Nós nunca somos chamadas a tempo. As mulheres judias rezam para Hashem, para que seus bebês nasçam rapidamente e em paz. E quando elas nos chamam, é sempre tarde demais, todos os bebês já nasceram. Hashem recompensou enormemente Shifra e Puá por sua coragem em desobedecer às ordens do faraó. Seus descendentes se tornaram líderes do povo judeu, Kohanim, Levim e reis. Os recém-nascidos são jogados no Nilo. O faraó e seus conselheiros viram que não conseguiam matar os meninos judeus em segredo. Então eles decidiram matá-los abertamente. O rei proclamou: de agora em diante, todo menino judeu recém-nascido será jogado no rio Nilo. Como o faraó já esperava que as mães judias escondessem seus bebês, ele ordenou aos egípcios que se mudassem para as casas à direita e à esquerda da casa de cada judeu, a fim de espioná-los e descobrir quando uma mãe judia estava prestes a dar à luz. Então eles relatariam isso à polícia egípcia, para que a casa fosse revistada assim que o bebê nascesse. No caso de um bebê menino, este era levado e afogado no Nilo. Os egípcios ajudaram o faraó a espionar os judeus,
Eles diziam aos seus filhos: sigam as mulheres judias por todos os lugares e as espionem para descobrir quando terão seus bebês. As mulheres egípcias também ajudaram Faraó da seguinte maneira: sempre que um policial egípcio vasculhava uma casa judia em busca de um menino recém-nascido, mas não conseguia encontrá-lo, uma mulher egípcia levava seu próprio bebê para esta casa. Ela beliscava o seu bebê até ele começar a chorar. Quando o bebê judeu ouvia o choro de outro bebê, ele também começava a chorar. Deste modo, ele era descoberto e atirado no Nilo. O Midrash explica como Hashem salvou os meninos judeus. Hashem realizou um milagre para o povo judeu. Os bebês judeus que eram atirados no rio Nilo não se afogavam. O rio os levava para as cavernas sobre os campos, bem longe das cidades egípcias, e ali Hashem cuidava dos bebês. Ele colocava 2 rochas próximas à boca de cada menino. Quando ele sugava uma rocha, fluía leite, e quando ele sugava outra rocha, saía mel. As crianças cresciam alimentadas por Hashem, e mais tarde retornavam à casa de seus pais. Outro Midrash explica que Hashem salvou os bebês judeus, mantendo-os miraculosamente vivos dentro do rio Nilo. Hashem fazia com que os bebês conseguissem respirar dentro da água, tal como os peixes, e ele também os alimentava dentro do rio. Quando o faraó mais tarde cancelou seu decreto, as crianças judias saíram vivas de dentro do rio. Assim, os planos perversos do faraó não tiveram êxito. Nasce Moshe. Um dos líderes do povo daquela época era o tzadik Amram, da tribo de Levi. Ele era tão santo que nunca pecara em toda a sua vida. Sua esposa, Yocheved, também era uma grande tzadeket. Eles tinham uma filha de 6 anos, Miriam, e um menino de 3, Aharon. No dia em que Yocheved teria outro bebê, os astrólogos do faraó e os sábios do reino disseram ao rei: nós vimos nas estrelas que hoje nascerá o menino que libertará os judeus do Egito. No entanto, os egípcios jamais encontraram um novo bebê de Amram e Yocheved. Yocheved conseguiu escondê-lo em sua casa por 3 meses. Então ela ficou com medo que os egípcios pudessem revisar a sua casa. E aí ela procurou outro esconderijo. Yocheved pensou: talvez se eu esconder o meu bebê no rio Nilo, os astrólogos do faraó lerão nas estrelas que o bebê que eles tanto temem já foi jogado no Nilo. Então pode ser que o faraó anule o seu decreto de atirar os bebês judeus no rio. Moshe no rio Nilo. A mãe de Moshe pegou um cesto de junco e colocou uma cobertura sobre ele, para torná-lo resistente à água. Ela espalhou piche do lado de fora e argila na parte de dentro. O cesto com o bebê foi então colocado no rio Nilo, entre os juncos que cresciam na margem do rio, aonde não seria notado pelas pessoas que passassem por ali. A irmã de Moshe, Miriam, decidiu ficar por perto para ver o que aconteceria com seu irmãozinho. Miriam esperou pacientemente por cerca de 20 minutos. Ninguém notara o cesto que flutuava pelo rio. Mas quem se aproximava do rio agora? Miriam achava que era uma senhora da nobreza egípcia, acompanhada das suas servas. Quem seria ela? Quando ela se aproximou mais, Miriam viu que era a filha do faraó, a princesa Batia, que estava vindo se banhar no Nilo. Você pode imaginar quão rápido bateu o coração de Miriam ao ver que Batia estava entrando no rio, não muito longe do cesto onde estava o seu irmãozinho. Miriam observava ansiosamente para ver se Batia descobria ou não o cesto, e ela descobriu.
O que será aquilo flutuando entre os juncos logo ali? A princesa falou. Dirigindo-se às suas servas, ela ordenou: vão, peguem o cesto. Quando elas se recusaram, Bátia esticou seu braço e pegou ela mesma. Na verdade, era impossível para Bátia alcançar o cesto, porque ele estava em uma distância fora de seu alcance. Mas Bátia tentou mesmo assim. Hashem fez um milagre. O seu braço se esticou até ela alcançar o cesto, e Bátia pôde abri-lo. Ela ficou surpresa ao ver um bebê ali dentro. Como era bonito este pequeno bebê! Bátia ficou surpresa e não sabia o que fazer com ele. Hashem enviou o anjo Gabriel para dar uma palmada no bebê. Neste instante ele começou a chorar de forma inconsolável, e isto despertou a piedade de Bátia. Rápido, corram, ela disse às servas. Este bebê, que deve ser uma criança judia, está faminto. Encontrem uma mulher que possa amamentá-lo. As servas retornaram com uma ama de leite egípcia, mas para sua surpresa e surpresa de todos, o pequeno bebê fechou a sua boca fortemente e não quis mamar. Bátia ordenou que outra egípcia fosse trazida para amamentar o bebê, mas novamente ele se recusou a ser alimentado. E você sabe o porquê? Este pequeno bebê mais tarde se tornaria Moshe Rabbeinu, o grande tzadik, que receberia a Torá de Hashem e ensinaria todo o povo judeu. Quando ainda era um bebê, ele era tão sagrado que não beberia o leite de uma mulher não judia. Observação: as crianças, assim como os adultos, devem cuidar para que tudo o que comam sejam kasher, porque a comida não kasher traz impureza para a neshama, a alma. Qualquer que seja a sua idade, cuide-se para não comer nenhuma bala ou outro alimento que você não tenha certeza que possui kasher, supervisão confiável. Miriam ficou observando o tempo todo. Agora ela se aproximou e ofereceu: quer que eu traga uma ama de leite judia? Talvez o bebê aceite beber o leite dela. Quando a princesa concordou, Miriam correu para casa e voltou com a sua mãe, Yocheved. E é claro, o pequeno menino mamou com satisfação o leite de sua mãe. Moshe no palácio do faraó. Você acabou de ler quem era realmente o pequeno bebê. Ele não era nenhum outro senão Moshe. De fato, o nome Moshe lhe foi dado pela princesa Bátia. Ela o chamou assim porque a palavra Moshe significa eu o retirei das águas. E Bátia puxou Moshe da água. Bátia disse à mãe de Moshe: fique com a criança em sua casa e amamente-a, até que eu venha buscá-la para morar no palácio, e eu pagarei pelo seu trabalho. Depois de 2 anos, a princesa buscou Moshe e levou-o para o palácio do faraó. Bátia cuidou muito bem de Moshe. Ela amava o pequeno menino, que era adorável e muito inteligente, como se fosse seu próprio filho. Seu pai, o faraó, também gostava do menino e costumava brincar com ele. O Midrash nos conta: Moshe pega a coroa do faraó. Certa vez, Moshe estava sentado no colo de Faraó e, de repente, ele esticou a sua mão, tirou a coroa da cabeça do Faraó e colocou-a em sua própria cabeça. Você pode imaginar a agitação que ocorreu na corte do Faraó? Um dos ministros conselhou o Faraó: Sua Majestade, este menino, embora seja um simples bebê, já estava tirando a sua coroa. Quando ele crescer, desejará todo o seu reino. Talvez ele seja o menino sobre o qual seus feiticeiros disseram que tiraria os judeus do Egito. Assim, mate-o agora, e ele não se tornará um perigoso inimigo. Mas outro ministro argumentou: Sua Majestade, é exagero considerar
o ato de um pequeno menino de forma tão séria. Todas as crianças amam brincar com objetos que brilham. Ele pegou a sua coroa simplesmente porque achou um brinquedo bonito e cintilante. Para terminar a discussão entre os ministros, eles decidiram testar o pequeno Moshe e descobrir por que ele pegou a coroa do faraó. Ele entendia a importância de uma coroa ou ele estava apenas brincando? E se o teste mostrasse que Moshe pegara a coroa de faraó com um propósito definido em mente, ele seria morto. Depois, potes foram trazidos para Moshe, um cheio de moedas de ouro, outro cheio de carvão em brasa. Moshe pegaria o ouro ou o carvão em brasa? Se ele pegasse o ouro, isso demonstraria que ele era esperto o suficiente para entender que o ouro era mais valioso do que o carvão. Se ele fosse tão inteligente assim, isso provaria que ele conhecia o valor de uma coroa e propositalmente a colocara em sua cabeça. Se ele pegasse os pedaços de carvão sem valor, por causa de seu brilho, isso mostraria que ele era só uma criança e que fora atraído pelo esplendor da coroa. No entanto, o pequeno Moshe era um menino muito esperto. Ele sabia que o ouro era muito mais valioso do que o carvão e esticou a sua mão em direção às moedas. Mas Hashem enviou o anjo Gabriel para empurrar a mão de Moshe em direção ao pote de carvão. Moshe pegou um pedaço de carvão e, por ele estar muito quente para ser segurado, tentou colocá-lo em sua boca. O carvão quente queimou a língua de Moshe. A partir de então, Moshe passou a falar com dificuldade. Fim da leitura do ciclo de 5.786 do pequeno Midrash da Parashá Shemot. Que todos sejam abençoados com essa leitura e nós nos vemos na próxima semana. Shalom, shalom, Shabbat, shalom.